E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Matheus Vale. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa aplicação Listou, a aplicação que eu estou fazendo ela 100% do tempo aqui no canal, tá? Eu não peguei para fazer atualizações na aplicação fora dos vídeos, então tudo que eu fiz até agora tá gravado, tá aí no canal. Até agora a gente já fez a interface da aplicação inteira e agora a gente vai começar a fazer a parte de banco de dados e em seguida as ações. Acredito que no mesmo vídeo, né, nesse vídeo que você está vendo, vai ter já o banco de dados e as ações. Eu vou ter que começar a fazer o banco de dados, porque o banco de dados é bem rapidinho. Eu não sei se eu vou deixar ele separado das ações, beleza? Mas ainda não sei. Pode ser que sim, porque pode ser que eu explique um pouquinho de modelagem de dados aqui para vocês, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos direto aqui ao vídeo, certo? Se você ainda não é inscrito aqui do canal, já se inscreve, já deixa o seu like. Todos os links que eu utilizar para fazer esse vídeo aqui, tanto de ferramenta que eu for utilizar, ou de interface e tudo mais, vão estar aí nos comentários fixado. Só você entrar aí nos comentários para poder pegar o link, tranquilo? Como eu já pedi no outro vídeo, vou pedir novamente nesse vídeo. Eu fiz um Instagram para Flow Code Academy e eu vou começar a postar coisas lá no Instagram relacionadas ao Flutterflow também. Então eu peço que você siga lá, vai estar passando aqui, ó. Vai estar passando aqui. Eu peço que você siga lá no Instagram para você não perder essas novidades aí que a gente vai trazer lá no Instagram, beleza? Então vamos lá. Eu tô com a minha aplicação aqui já aberta, né? Aqui a gente já tem a tela que a gente criou nas aulas anteriores. Novamente, se você não viu, volta aí que vai estar lá. E agora a gente vai precisar fazer essa tela aqui, ela estará aparecendo apenas quando o usuário não tiver listas nenhuma. Quando ele tiver listas, ele vai ter que vir para essa tela aqui como tela principal, certo? Então, eu não precisava ter feito elas separadas aqui, né? Eu poderia trazer ela para cá e deixar aqui ela na mesma página do que essa, tá? Então eu vou ajustar isso daqui a pouco. A gente vai eliminar essa página aqui porque não tem necessidade, beleza? E a gente vai começar fazendo banco de dados. Nos vídeos anteriores eu fiz literalmente só a interface. E aí o Firebase, eu vi aqui e cliquei aqui para ele gerar as configurações do Firebase, certo? Então eu só gerei essas configurações aqui. Eu não criei autenticação, não criei storage e tudo mais, certo? E alteramos aqui a linguagem, beleza? Essa foi a única coisa que a gente fez relacionada à configuração do projeto nos vídeos anteriores, beleza? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai terminar nossa aplicação praticamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar aqui para ver se a autenticação está habilitada. A autenticação ela está habilitada, eu vim aqui adicionar fornecedor, selecionei e-mail e senha e habilitei ela aqui. Beleza, então isso a gente não vai precisar fazer. O storage é a mesma coisa. Já estou vendo que ele está aberto aqui, então acredito que eu tenha feito a mesma coisa. Eu vim aqui no storage, ativei, ele vai criar aqui um bucket, né? Que é onde ele vai guardar esses arquivos. E beleza, já está tudo habilitado aí certinho. Bom, aqui no nosso método de autenticação, né, que eu criei com e-mail e senha, a gente ainda não tem nenhum usuário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar esse usuário, certo? Eu vou criar um usuário para mim mesmo aqui. Bom, beleza, eu criei um usuário. E aí eu vou vir aqui em Firestore Database. E aí você vai observar aqui que ainda não tem nenhuma coleção. Bom, a gente vai voltar aqui na nossa Firebase. Eu já criei um usuário lá para poder ficar mais fácil, né? E eu vou fazer o seguinte aqui. Bom, agora a gente vai fazer aqui a configuração do Firebase. Como que a gente faz aqui a configuração do Firebase? Eu gosto de ativar essa opção aqui, Users Collection, beleza? Ele vai perguntar qual a coleção de usuários. Então, aqui a gente ainda não tem nenhuma coleção. O que a gente vai fazer é vir aqui e criar uma coleção chamada Users, beleza? Então, ele está falando, né? Olha, você está tentando criar uma coleção de usuário. Você quer que já populamos essa coleção por default com user fields? Eu vou colocar que sim. Beleza, ele já populou aqui para mim com o padrão que vem no Firebase, certo? Tanto é que se, por exemplo, ó, tem esse foto URL aqui que é um image path, se eu apagar isso daqui, geralmente o Flutterflow retorna um erro, tá vendo? Ele precisa ter essa foto URL
porque isso daqui é do Firebase. Então eu vou adicionar ela de volta aqui. É um foto URL mais path, pronto. Então, esses campos padrões que tem no Firebase, às vezes você não consegue excluir, beleza? Então, eu volto aqui no User Collection, vou descer aqui, ó, tem essa opção aqui, Firestore Rules. Então, isso daqui você tem que dar o deploy. Ele vai te mostrar as alterações que estão sendo feitas. Você clica aqui em deploy, beleza. Vai aguardar aqui, pronto, já deu o deploy. Aqui ele está dando um warning aqui. Esse warning significa que algumas coisas aqui, né, tem conteúdo sensível, né? No caso aqui seria a tabela users. Ela tá aqui, ó, com quem estiver dentro dessa tabela users pode deletar outros usuários. Então, por ter essa opção aqui e essa opção aqui marcada, isso daqui vai dar erro, certo? Então, quem pode criar novos usuários é quem está dentro da coleção, né? Eu vou colocar aqui Authenticated Users em todos os casos, beleza. Agora eu vou dar deploy, e aí você observa que o erro continua. E esse erro aqui, para resolver isso daqui, você pode simplesmente marcar essa opção aqui e esse erro vai sumir, tá? Isso daqui, ele indica que esse usuário, ele tem dados privados, né? Mas dificilmente um usuário autenticado vai conseguir acessar isso daqui, beleza? Então, voltando aqui para a parte do Firebase, a gente já tem aqui uma tabela com alguns dados pré-populados, certo? Então, até aí, tudo certo. Agora, o que a gente vai fazer é modelar um banco de dados aqui para nossa aplicação, beleza? Então, eu já deixei aqui, eu pedi o ChatGPT, eu mandei uma instrução para ele com todas as tabelas que eu queria e mandei ele trazer para mim no formato de tabela. Eu poderia fazer isso daqui no Excel, no Google Planilhas, enfim. Só que para não precisar ficar fazendo tudo na mão, eu apenas digitei ele como que eu queria e mandei o ChatGPT fazer para mim, beleza? Então, eu pedi o nome da tabela em inglês, pedi o nome em português, uma descrição do que seria cada coisa. Essa descrição foi eu que passei para ele, então só pedi para ele colocar ali na tabela, e o tipo do documento, que também foi eu que passei para ele, beleza? Ele me retornou tudo string, eu pedi para ele trocar e colocar do jeito correto, certo? Então aqui, o que a gente tem? A gente tem uma coleção, no caso do Firebase, né? Se fosse um banco de dados relacional, a gente teria tabelas e, enfim. No caso do Firebase, a gente tem coleções. Então aqui a gente vai ter uma coleção chamada Shop List, que foi o nome que eu dei para essa coleção. E por que eu coloco geralmente tudo em inglês e português? Aliás, eu coloco tudo em inglês e não em português, né? Quando eu coloco, por exemplo, quando eu sou contratado para fazer uma aplicação para um usuário do exterior, né, que mora fora do Brasil, esse usuário geralmente ele não fala português. E por conta disso, todos os desenvolvedores, se o usuário quiser prestar uma manutenção por fora com outro desenvolvedor, ou como ele vai pegar o código da aplicação, ele vai precisar até mesmo outro desenvolvedor dar continuidade naquele projeto. Então esse desenvolvedor geralmente ele não fala português. Com o campo em inglês, né, com o nome do banco de dados em inglês, isso vai ajudar o próximo desenvolvedor, né? São boas práticas que você deve executar para poder modelar o seu banco de dados da forma correta. Então eu sempre coloco o nome em inglês, o campo em inglês, nesse caso, né? E todas as outras coisas da aplicação em inglês também. Se você já me viu fazendo aqui uma aplicação anteriormente, eu coloco tudo em inglês, porque eu sei que esse código, se ele for ser passado para outra pessoa, se eu precisar vender essa aplicação ou passar essa aplicação para um outro desenvolvedor, ele vai ter como dar continuidade independente da linguagem dele, porque a linguagem em inglês ela é universal e a maioria dos países conhecem o inglês, beleza? Mas se no seu caso você não souber nada de inglês, não quiser dar continuidade no inglês, faz em português mesmo. Mas saiba que não é uma boa prática para quando você está desenvolvendo. Principalmente porque a gente na língua portuguesa tem muitos caracteres especiais, como por exemplo C cedilha e acentos e tudo mais, que a gente não usa no inglês, e isso pode dar erros na aplicação.
No caso do Flutterflow, ele não vai deixar você colocar esses caracteres especiais, mas saiba que isso pode dar erro futuramente se você utilizar ele de alguma maneira que o Flutterflow aceite, por exemplo, ou direto no código, isso vai dar um problema. Então, se você puder, opte sempre por fazer os seus bancos de dados em inglês, beleza? Bom, e aí eu pedi aqui para exemplificar no vídeo, porque eu sei o inglês, então eu sei definir o que é o que. Porém, se você não souber inglês e quiser fazer o seu campo em inglês, você pode fazer o que eu fiz. Eu pedi o ChatGPT para gerar essa tabela para mim com o campo em inglês e com o campo em português, justamente para eu saber o que é o que. Então, se você observar aqui, você vê que tem aqui dentro da coleção Shoplist um campo chamado name, beleza? Beleza, name você associa com nome, então você já sabe o que é. E as outras, geralmente as palavras elas são muito próximas, certo? Então dificilmente vai ter uma palavra diferente. Nessa daqui, por exemplo, que é bought, que significa comprado, e aí é bastante diferente. Então pedi para o ChatGPT gerar um em inglês, um em português para você poder comparar e saber o que é, se você não souber, beleza? Então a gente precisa criar essa tabela aqui dentro aqui do nosso Flutterflow. Bom, aqui no nosso ChatGPT, né? Eu pedi para ele gerar isso daqui, que nem eu falei, com base no que eu já passei para ele, certo? Então eu pedi para ele gerar aqui um campo do tipo nome, aliás, um campo nome do tipo string, e aqui a descrição, que é o nome da lista, porque no caso isso daqui é um aplicativo de lista de mercado, então a gente vai ter várias listas, certo? Então, geralmente eu não modelo o banco de dados assim, eu faço ele direto nessa ferramenta aqui, que é o Eraser, certo? Então o campo Users, que é esse campo que já vem padrão aqui quando a gente cria, né, o Firebase, porque esse campo aqui ele precisa ter, senão você não consegue salvar as informações do usuário na sua aplicação. Então você não vai saber o nome daquele usuário, o e-mail do usuário você não vai conseguir puxar. Então tudo isso vai ficar dentro dessa tabela Users, beleza? Você tem que criar ela se ela já não vier aqui por padrão. Geralmente quando você inicia um novo aplicativo aqui no Flutterflow, ele já cria essa tabela para você, mas no meu caso aqui ele não criou. Eu cliquei aqui para criar, digitei Users, exatamente o nome como deveria ser, e ele já perguntou se ele queria associar todos os dados da tabela usuário nela, e eu coloquei que sim, ele já criou aqui os campos para mim. Então agora eu vou precisar colocar aqui dentro dessa tabela os outros campos que eu vou precisar nessa aplicação. E quais são esses campos? Então, se você observar aqui a tabela Users, eu defini o campo Avatar do tipo ImagePath, só que aqui a gente já tem o campo Foto URL do tipo também ImagePath, então eu vou usar ele mesmo, eu não vou usar o Avatar, beleza? A gente tem o Display Name, que geralmente ele já vem aqui, ó, Display Name do tipo String. Aqui eu coloquei ele um pouquinho diferente, então aqui tá Display minúsculo, o N aqui maiúsculo e o restante, né? Então tá Display Name sem underline e aqui ele tá com underline. Não faz diferença, tá? O underline é tranquilo você utilizar no banco de dados, então você pode colocar dessa maneira mesmo que veio. E eu vou manter assim mesmo para não precisar criar de novo, né? E aqui eu coloquei o seguinte, Plan Expiration. Por quê? Porque aqui nessa aplicação eu defini o seguinte, como eu quero passar aqui todos os passos para a gente publicar um aplicativo, monetizar esse aplicativo, então o primeiro passo para monetizar esse aplicativo é colocar uma expiração no plano desse usuário. Então eu vou fazer um plano só, né? Por exemplo, Free e Premium vão ser os dois planos, né? Vamos colocar assim. Porém, um plano Free todo mundo vai ter, porque ele é um plano gratuito. Ele é um plano ali com limitações, vamos botar assim, né? Apesar de que não tem muito o que limitar no aplicativo de lista. Porém, eu vou colocar dessa forma só para a gente poder entender como funciona a monetização das aplicações, beleza? Nos próximos vídeos. Então, eu coloquei aqui o Plan Expiration e ele vai funcionar da seguinte forma. Se, por exemplo, o usuário ele estiver com o Plan Expiration ali, né, que seria a data de validade, vamos botar assim, do plano desse cliente, vencida, né, se já tiver passado, ele automaticamente vai cair para o plano Free. Se ele tiver com o Plan Expiration acima, né, com a expiração do plano acima da data atual, ele vai estar no plano Premium. E vai funcionar dessa forma. É essa que vai ser a variável que eu vou utilizar para definir se esse usuário ele está num plano
Premium ou Free. Eu poderia criar muito bem aqui um campinho chamado plano e colocar assim, Premium. Beleza, o usuário vai estar no plano Premium se ele tiver com Premium no lugar ali do campo plano. Porém, não faz sentido para mim, eu prefiro colocar dessa forma aqui, nesse caso específico, que o usuário vai ter uma expiração a cada um ano, a cada um mês, a cada uma semana, enfim. Então eu prefiro colocar dessa forma, beleza? Então eu vou começar criando aqui logo esse campo, né? Aí para criar o campo, eu simplesmente cliquei aqui no maisinho e tô escrevendo aqui o nome do campo, que é Plan Expiration. Então eu vou colocar exatamente igual. E aqui no tipo, se você observar aqui no banco de dados, eu coloquei que o tipo dele é Date Time. Então vai ser a mesma coisa que eu vou colocar aqui, ó, Date Time, e vou clicar aqui na setinha. Beleza. Agora o próximo seria o e-mail, que a gente já tem, certo? E esses subcollections aqui, do tipo subcollections, na verdade é só um campo que eu crio aqui para poder linkar as subcoleções desses usuários, beleza? Bom, então agora a gente vai partir para o seguinte. Aqui a gente não criou outra tabela, então eu vou criar essa tabela com você. Bom, eu gosto de utilizar o Eraser porque eu acho que ele é um pouco mais rápido, para eu que já tenho prática aqui com ele, né? De fazer esses bancos de dados, e eu gosto da maneira com que ele me apresenta essas databases, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques aqui na imagem. Se você, por exemplo, não tiver criado nada aqui no Eraser, por exemplo, e quiser utilizar, você vai vir aqui no mais, vai colocar aqui, ó, Diagram Hashcode, e aí você seleciona essa opção aqui, que é Entity Relationship, e ele vai vir dessa forma aqui para você, ó. Bom, ele já vem aqui com a tabela Users criada, a tabela Teams, Workspaces, e aí você pode só apagar tudo aqui, ó, nessa lateral. Então, se eu apagar tudo aqui, ó, e deixar só Users, ele vai ficar só Users, beleza? Então, a gente já criou aqui uma delas, que é essa daqui. Agora eu vou criar a próxima e te explicar como que essa plataforma aqui funciona para você poder utilizar, tranquilo? Então, como eu falei, eu crio aqui, geralmente, numa database que vai ter uma database que terá uma subcoleção, eu gosto de colocar aqui um campo chamado subcollection para eu poder linkar nele. Então, por exemplo, aqui no ChatGPT a gente tem então essa coleção chamada Shoplist, beleza? Eu vou criar essa coleção aqui para você ver como que funciona. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Shoplist, ok? Feito isso, é só você abrir aqui o bracket, né? Eu esqueci o nome disso daqui, mas você abre isso daqui e aí ele já cria para você a tabela ali dentro, tá vendo? A tabela tá criadinha aqui. Então agora eu preciso colocar os campos dessa tabela, beleza? Então agora para colocar o campo dessa tabela eu vou ver aqui qual é o nome do campo. Então o nome vai ser name, né? Então eu vou voltar aqui, colocar aqui, ó, name. E aí em seguida, após o nome do campo, você vai colocar o tipo do campo. Então nesse caso aqui o tipo é string. Aqui no Eraser ele vai aceitar qualquer coisa. Então se eu quiser colocar aqui que o tipo é blá blá blá, ele vai entrar como blá 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 ali, beleza? Isso daqui é só uma plataforma para você modelar o seu banco de dados, não é o seu banco de dados final. Então eu vou colocar aqui que é uma string, né? Vou colocar aqui minúsculo mesmo, que eu prefiro. E beleza, é só você fazendo isso para todos os campos. Então eu vou só repetir isso daqui para cada campo que eu criei aqui. Pronto. Então a minha coleção Shoplists está criada aqui, beleza? Então agora você percebe que a única coisa diferente dessa tabela para essa daqui é que essa daqui tem um ícone. Se você quiser o ícone simples, você vai colocar aqui do lado do nome Shoplist. Você vai abrir aqui novamente o parênteses aqui, né? Esse mais quadradinho, que eu esqueci o nome. E aí você vai colocar icon, 2 pontos e o nome do ícone. Se você não souber o nome desse ícone, você pode simplesmente vir aqui na documentação, ó, e aqui nesse syntax help aqui, você tem a documentação e o ícone gallery. Então você pode abrir aqui a galeria de ícones para ver o nome do ícone. Então, por exemplo, Shoplists, eu posso colocar aqui
algo como que eu vou colocar um Shopcart aqui, ó, pronto. Então você vê que agora ele tem um íconezinho ali do lado. Isso daqui é um passo a mais, só se você quiser colocar, não precisa. Eu gosto de colocar que fica mais fácil de identificar o que é essa tabela, beleza? Então agora eu vou criar a outra tabela, que no caso vai ser uma subcoleção de Shoplists, tá vendo? Então aqui eu vou colocar mais um campinho que vai ser igual esse daqui, ó. Subcollections, pronto. E aí, por que eu vou fazer isso? Você vai ver, eu vou criar aqui a coleção igual eu criei para o Shoplist. Então, vou colocar aqui items, definir aqui um ícone para essa tabela, beleza? Nessa caixinha aqui vão ser os itens. E agora eu vou adicionar todos os campos. Eu vou acelerar essa parte porque é basicamente só escrever, tá? Não tem mistério. Bom, então você vê que ele ficou aqui o items, o users aqui e o shoplist, beleza? E agora eu preciso linkar cada coisa no seu devido lugar. Então, por exemplo, eu preciso linkar aqui os shoplists, né? Aí eu vou colocar um ponto aqui para eu poder puxar um campo de dentro dessa database. E eu vou selecionar o subcollections, que é o campo que eu geralmente crio para poder linkar a subcoleção. E aí eu vou utilizar a setinha, né? Para cá, ó, para direita. Beleza. E agora eu preciso linkar a outra database, que é a items. Pronto. Então agora você vê que ele já está linkando aqui na subcoleção items, beleza? E o shoplist, se você quiser colocar ele como uma subcoleção aqui do users, você faz a mesma coisa. Então você vai vir aqui, vai colocar aqui users, aí você vai colocar ponto, aí vou selecionar o campo que eu selecionei para que eu defini para subcoleção, selecionar ele aqui, botar o negocinho para o lado, certo? Ó. E colocar aqui shoplist. Pronto. Então, opa, coloquei errado. Pronto. Então você vê que agora ele já ficou aqui, ó, users, que é uma subcoleção, aliás, items, que é uma subcoleção de shoplists, que é uma subcoleção do usuário. Porém, eu não vou colocar o shoplist como uma subcoleção do usuário, beleza? Vou deixar ele separadinho mesmo aqui, porque eu acho que vai ficar melhor eu colocar separado, tranquilo? Então agora a gente tem aqui as tabelas que eu preciso fazer. Agora vai ficar muito mais fácil de eu fazer isso daqui aqui no Firebase, aliás, no Flutterflow. Se você não modela o seu banco de dados antes, como é o caso que eu fiz aqui, né? Eu modelei ele aqui no ChatGPT só para exemplificar o que seria, quais seriam os campos em inglês, os campos em português e a descrição, beleza? Mas geralmente eu modelo ele aqui direto no Erase, dessa forma aqui que eu expliquei, tranquilo? Agora, o que você precisa definir? Bom, todos esses campos aqui, eles não estão simplesmente jogados aqui. Eu pensei em quais campos eu deveria ter na plataforma com base na utilização dela, do que ela vai utilizar desses bancos de dados, aonde que ela vai salvar aquela informação. E aí eu coloquei isso aqui no nosso banco de dados, né? Eu enxuguei bastante, por exemplo, tinha muita coisa ali que eu pensei em colocar, acho que eu falei, bom, não precisa, como por exemplo, o telefone do usuário, eu não preciso do telefone do usuário, apesar de que aqui do Firebase, né, ele já vem aqui o phone number, porque ele utiliza isso daqui para você fazer login com o usuário quando você utiliza o Authentication, né, eu posso deixar isso daqui, beleza, mas eu não precisaria adicionar aqui um outro campo que eu não vou utilizar, então eu sempre enxugo bastante os campos do banco de dados, do que eu vou fazer, do que para utilizar realmente só aquilo que eu preciso e não ficar criando campo à toa aqui, entendeu? Então, geralmente é dessa forma que eu faço as coleções. Agora eu vou passar isso tudo para cá para o Flutterflow. Então eu vou clicar aqui no mais. O nome da coleção vai ser o nome que eu dei aqui, né? User já foi, já criei, agora eu vou fazer as shoplists aqui. Então eu vou criar essa coleção aqui. Agora eu vou dar um start from scratch para eu poder digitar tudo do zero. Se você quiser utilizar a IA do Flutterflow para te ajudar a fazer um banco de dados, você também pode. Não é ruim, mas ele não vai com os campos que eu quero
Então eu prefiro colocar aqui manualmente, beleza? Então, nome do tipo string. Bom, members aqui eu coloquei do tipo data type. Eu lembro que eu coloquei isso aqui do tipo data type justamente porque eu vou ter um data type só para os membros da lista. Porque aqui nessa lista você vai poder convidar outra pessoa para gerir a lista junto com você. E cada pessoa dessa lista, ela vai ter uma função. Por exemplo, eu quero que esse fulaninho aqui, ele só veja essa lista, ele não pode editar essa lista, né? Então, ele vai ter uma função diferente do dono da lista ou do usuário que tiver editor lá como editor da lista. Então, o que eu vou fazer vai ser até criar aqui, inclusive, como se fosse um banco de dados, né? Mas nesse caso aqui vai ser a data type. Então, eu vou colocar aqui members. Vou abrir aqui o parênteses para colocar ele aqui dentro. E agora eu vou colocar aqui o seguinte: member, né? Esse vai ser o nome do campo que vai armazenar o ID que a gente fala que é o ID do usuário, né? Mas no caso do Firebase é UID, então do tipo UID. Ou você pode colocar também reference, se você quiser utilizar como o Flutterflow traz, beleza? Vou deixar reference. Aqui a gente vai precisar do permissão, então vou colocar assim permission, e aí vai ser do tipo, vai ser um enum. E aí eu já vou te explicar também o que é o enum, beleza? Então vai ser do tipo enum. Então aqui a gente tem um member, reference, tipo, permissão, aliás, enum, beleza. Então a princípio vai ser só isso daqui, e agora eu vou linkar isso daqui aqui. Como que eu linko? Eu venho aqui, ó, coloco aqui shop lists ponto members, né? Eu coloco aqui a setinha para o lado e coloco aqui members. Pronto, então ele já está linkando aqui, ó, o members aqui, beleza? Agora eu vou criar esse data type aqui antes de criar isso daqui. Então eu vou vir aqui no data type, vou criar ele aqui, ó, members, beleza? Agora eu vou adicionar um campo, vai ser o campo member, vai ser do tipo reference. Então, aqui no campo member, né? No caso, no reference ali, eu posso colocar aqui assim, ó, members.member. E eu marco aqui users. Pronto. E ele vai linkar agora isso daqui no usuário, beleza? E aqui vai ser a mesma coisa, members. Aí eu vou colocar aqui, ó, document reference. E aí eu seleciono o tipo de documento users, beleza? Create. E agora eu vou adicionar outro field aqui, né? Outro campo. Vai ser o campo permission. Aliás, esse campo eu não posso adicionar ainda, porque ele vai ser um campo do tipo enum, como eu falei. E a gente ainda não criou o enum, então vamos criar esse enum aqui antes. O que é esse enum? O enum, você pode utilizar ele para quando você tem diversos valores já pré-definidos, certo? Como é o caso aqui de administrador, né? No caso da função do usuário. Ele vai ser administrador, editor, viewer, né? Então eu vou criar aqui um enum, que o nome vai ser permission, beleza? E aqui eu posso adicionar os valores, tá vendo? Então, o valor que eu vou adicionar aqui, o primeiro, que no caso vai ser administrador. O segundo vai ser editor. E o terceiro vai ser viewer. Pronto. Agora eu vou voltar aqui no data type. E agora sim, eu vou adicionar aqui o permission. E aí eu seleciono enum e coloco do tipo permission. Beleza. Agora você pode selecionar um valor padrão, certo? Esse valor padrão, você vai colocar ele sempre com o menor possível, você coloca nenhum, beleza? Porque senão, quando o usuário adicionar um outro usuário a essa lista, ele tem que vir com esse valor padrão, um valor que você passar lá. Se você esquecer de passar e tiver administrador aqui, o usuário vai vir como administrador de primeira, beleza? Eu vou colocar administrador aqui, porque eu não vou esquecer de mexer nisso depois, certo? Então, agora a gente vai voltar aqui, já acabou, né, essa parte que a gente tinha que fazer, então a gente vai voltar aqui para os bancos de dados, shoplists, e agora a gente vai continuar aqui
preenchendo nossos shoplists, certo? Então vai ser aqui members. Agora sim a gente vai conseguir adicionar ele do tipo data type. A gente seleciona members, beleza? Agora eu vou pegar aqui a tag, né? Vai ser do tipo string, que vai ser as tagzinhas que vão ficar ali do lado, né? Subcollections é só um campo que eu crio aqui para poder usar de referência. Então agora eu vou criar aqui. A gente sabe aqui, olhando aqui no nosso documento, aqui no nosso canvas, que o shoplists ele tem uma subcoleção chamada items, né? Que foi como a gente definiu. Então eu vou criar aqui uma nova coleção. Vou colocar aqui o nome de items e vou marcar essa opção aqui, is subcollection. E agora eu seleciono shoplists. Pronto. Agora eu posso adicionar aqui os campos da tabela items. Então vamos lá. Campo name vai ser do tipo string. Esse unit aqui no caso vai ser a unidade de medida, então vai ser ali quilo, unidade, litros, enfim. Eu também poderia criar isso daqui como um enum, certo? Porque esse valor ele é sempre fixo. O enum você vai utilizar quando você tem um valor que é sempre fixo. Esse valor aqui de permissão ele não vai mudar. Não vai ter um usuário que vai ser CEO, não vai ter isso, entendeu? Então por isso que eu coloco ele aqui no enum, porque ele vai ser um valor sempre fixo e eu posso selecionar desses 3 valores. Ele é como se fosse um option set. Vou voltar aqui. Valor, que vai ser do tipo double, que é quando a gente, no caso esse valor aqui seria o valor do item, né? Quanto que ele está pagando em reais por aquele item. Então sempre é do tipo double valor, beleza? Valor nunca pode ser do tipo inteiro. Aliás, aqui no quantidade eu coloquei errado, tá vendo? Eu coloquei ele como uma string. Na verdade, ele é do tipo, no caso da quantidade aqui, ele tá como double. A gente vai ter o quilos e litros ali, que pode ser um valor variável, certo? Então eu vou colocar ele como double. Mas só que ele pode ser do tipo inteiro. O valor em reais, ele nunca pode ser do tipo inteiro, porque senão você vai sempre trazer um valor fixo, né? Por exemplo, se for 5,50, você não consegue trazer isso, a não ser que você converta isso depois dividindo ou multiplicando, mas não é o caso, beleza? Então eu vou, só falta esse campo aqui, é um campo escrito bolt, que é do tipo booleano, no caso seria se está comprado ou não esse item, né? Que vai ser o checkbox da nossa lista. Então beleza, aqui todos os bancos de dados, né? Todas as databases que a gente precisava criar, né? As coleções, nesse caso, elas já foram criadas. Então agora a gente vai partir para a parte das ações. Bom, esse vídeo ele ficou um pouquinho extenso, tá? Ele ficou um pouquinho extenso essa explicação da criação do banco de dados, mas é importante que você entenda como que funciona aqui a modelagem do banco de dados. Eu espero que você tenha entendido. Eu sei que não é um pouco fácil, né, de entender de primeira, até porque eu estou utilizando uma plataforma que ela já é um pouco mais avançada para poder fazer a modelagem, né, desse banco de dados, mas tranquilo, agora a gente vai partir para a parte das ações do nosso aplicativo, beleza? Eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Eu vou tentar trazer esses vídeos o mais próximo possível, vou tentar não dar um espaçamento tão grande neles, e agora eu já vou começar a gravação aqui das ações da aplicação, beleza? Se você ficou alguma dúvida referente à modelagem do banco de dados, deixa aqui nos comentários os links que eu utilizei, né? Que no caso aqui foi só o Eraser que eu utilizei diferente. Eu vou deixar aí nos comentários também para você poder entrar e fazer a utilização. É uma plataforma gratuita, você paga só se você quiser criar mais banco de dados, mais diagramas, enfim. Você não precisa, né, criar só banco de dados, você consegue criar vários tipos de diagramas aqui. Ele é como se fosse aquelas outras plataformas que você utiliza, como o Miro, por exemplo, que o pessoal utiliza. E você fica livre para utilizar do jeito que você quiser. Você pode fazer a modelagem do seu banco de dados no Excel, por exemplo, ou no Google Planilhas. Você pode fazer da forma que você quiser. Eu aconselho que você faça essa modelagem do banco de dados nas suas aplicações, porque isso daqui você vai ter também como uma documentação quando você estiver entregando o seu projeto, ou até mesmo para você utilizar depois quando você se perder ali no seu projeto, beleza? Inclusive, você pode até colocar anotações do lado de cada campo, enfim. Isso tudo você não consegue fazer direto lá na sua aplicação do Flutterflow, então é muito importante que você faça a modelagem do seu banco de dados.
Então é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Deixe seu like e valeu, até o próximo vídeo.